turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Eu sou a professora Ricardina Lacerda e no terceiro bimestre eu vou ministrar para vocês a disciplina de ensino religioso. Na aula de hoje vamos estudar, conhecer os líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade, tá bom? Professora, mas o que é um líder? O que ele faz? Temos vários conceitos de líderes, tá? De liderança. Líder é aquele que estabelece direção ao trabalho de um grupo de pessoas, obtendo o compromisso delas de seguir essa direção, motivando-os a alcançar os resultados de tal direcionamento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os líderes religiosos, os líderes que tiveram influência na sociedade, tá bom? A capacidade de influenciar e mobilizar uma grande quantidade de pessoas em prol de um objetivo comum é o que diferencia os grandes líderes de um chefe comum. Ao longo da história da humanidade, sempre acabamos perpassando pela história das religiões, que contam com grandes líderes, que contaram, na verdade, com grandes líderes e contam até hoje. Tais líderes se tornaram conhecidos por representarem uma determinada comunidade religiosa, porém foram muito mais além desse feito. Se destacaram por representarem um conjunto de valores e ações que sensibilizaram e sensibilizam ainda hoje a sociedades inteiras. Lembrando que nós estamos falando sobre os principais líderes religiosos que vamos conhecer, tá bom? Os 10 líderes religiosos e espirituais mais influentes da história foram Jesus Cristo, o Buda, Dalai Lama, Maomé, João Calvino, Papa Francisco, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Joana d'Arc, tá? Nós vamos conhecer cada um desses líderes e suas ações na sociedade. Jesus Cristo. Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século. Ele é uma figura central do cristianismo. É aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento e referem-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. O segundo líder religioso é o Buda, tá? Um dos mais influentes também. Foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal, que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres, e desta forma encontrou um caminho até o despertar. Se tornou mestre, professor espiritual e fundador do budismo. Buda, que em hindu quer dizer iluminado, foi o nome dado a Siddhartha Gautama, líder religioso que viveu na Índia, cuja bondade e sabedoria lhe valeram esse título. É considerado pelos budistas o Supremo Buda, o fundador do budismo. Buda nasceu por volta do ano de 563 a.C., na capital do reino de Sakya, na região montanhosa da Índia, que hoje faz parte do território do Nepal. Dalai Lama. Dalai Lama é o chefe de Estado e líder espiritual do Tibete. É o título de uma linhagem de líderes religiosos da escola Gelug, do budismo tibetano. Acredita-se que os Dalai Lamas sejam a reencarnação de uma longa linhagem de turcos que optaram pela reencarnação a fim de esclarecer a humanidade. Os Dalai Lamas
foram os líderes políticos do Tibete entre os séculos 17 até 1959. Atualmente, o cargo é ocupado por Sua Santidade Tenzin Gyatso, líder oficial do governo tibetano, no auxílio ou administração central do país. Em 2011, demonstrou interesse em renunciar à liderança do governo tibetano, porém, seus ministros negaram sua demissão, alegando não ter alguém digno de substituí-lo. Maomé foi um líder religioso, político e militar árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Como figura política, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser um calífato que se estendeu da Pérsia até a Península Ibérica. Na primeira parte da sua vida, Maomé foi um comerciante que vivia na região de Meca. Viveu em uma região com forte presença das duas religiões monoteístas de sua época, o judaísmo e o cristianismo. A religião do Islã, onde viveu, ainda é marcada por muitos conflitos e disputa, mas conseguiu, de um certo modo, promover uma unificação do território. A religião do Islã, criada por ele, é uma das principais no Ocidente atualmente. João Calvino foi um teólogo, líder religioso e escritor cristão francês, considerado como um dos principais líderes da Reforma Protestante. Em particular na França, as ideias de Calvino tiveram uma grande influência não apenas sobre a teologia cristã, mas também sobre a vida social, política e até mesmo sobre o sistema econômico de diversos países, sendo amplamente consideradas como tendo possuído um forte impacto na formação do mundo moderno. O sistema teológico bíblico que ele criou é geralmente conhecido como calvinismo. Esta variante do protestantismo foi bem sucedida em países como a Suíça, que é o país de origem, Países Baixos, África do Sul, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. O Papa Francisco. O Papa Francisco é o líder, do 166º Papa da Igreja Católica e atual chefe do Estado da Estado do Vaticano, sucedendo ao Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. É o primeiro Papa nascido na América, o primeiro latino-americano, o primeiro pontífice do Hemisfério Sul, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1.200 anos e também o primeiro Papa jesuíta da história. Madre Teresa. Madre Teresa foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Chama a atenção em sua trajetória o envolvimento com uma rotina diária de serviço que durou 30 anos. Calcutá, a cidade que se tornou parte do seu sobrenome, era uma das regiões símbolo da pobreza no nordeste da Índia. A sua obra assistencial chegou aos 5 continentes. No Brasil, foi responsável pela implantação de 10 casas de assistências mantidas pelas missionárias de caridade. Levou a mensagem da solidariedade cristã aos mais pobres. Mahatma Gandhi. Pacifista e líder mundial indiano, estudou parte da sua vida na Índia, mas terminou sua escolarização na Inglaterra, onde se tornou advogado. Em 1893, mudou-se para a África do Sul e atuou em sua profissão, defendendo a minoria hindu que ali vivia.
Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, Gandhi iniciou uma campanha pela paz entre hindus e muçulmanos que viviam em conflito. Lutou também pela liberdade política da Índia, que era uma colônia britânica. O ponto de maior destaque da sua história de lutas foi que era pacifista. Utilizou como armas passeatas, jejuns e retiros espirituais. Além disso, foi uma das principais personalidades na luta de independência da Índia. Martin Luther King, dono da famosa frase "Eu tenho um sonho". Martin Luther King foi um pastor protestante e ativista político negro, um dos maiores nomes da luta pela igualdade social nos Estados Unidos. O pastor e ativista conquistou reconhecimento no mundo todo, conseguiu notável influência sobre os afrodescendentes norte-americanos. Em 1963, realizou uma marcha histórica sobre Washington, onde participaram 250 mil manifestantes. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por combater a desigualdade racial sem violência. E 4 anos depois, em 1968, foi assassinado no Tennessee. Joana d'Arc, personagem marcante da história francesa, destacou-se na luta contra a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos, quebrou paradigmas ao vestir-se de homem e entrar para o exército francês. Como militar, comandou tropas, venceu batalhas importantes e ganhou reconhecimento do rei Carlos VII, o que provocou inveja de outros líderes militares da França. Apesar de seu fim trágico, acusada injustamente de feitiçaria e queimada em 1431, Joana foi canonizada em 1920. Então, meninos, falando sobre os principais líderes religiosos, claro que temos muito mais, mas fomos destacados somente esses 10, tá bom? Espero que tenham aprendido. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.